Duas participações e vou deixar as demais para que os meus colegas de mesa comentem. Eu vou comentar a participação da deputada Serafina, que falou da presença das mulheres no Parlamento, da participação e que estamos bem. Tudo isso são números. Tudo isso são números. Ainda que nós tivemos 54%, e falo sempre 54% por causa dos novos dados do censo, não é que a mulher representa 52, exatos, porque nós estamos dizendo 52%. Mas a ideia é que não basta estar lá, é preciso estar lá, ter uma participação ativa e válida. Porque ainda que tenha uma sala, e isso acontece muitas das vezes, com 100 mulheres e 2 homens, e os 2 homens predominam o diálogo, falam e pensam, as 98 mulheres que estão lá não estão a ser representativas para o grupo de mulheres. Então é importante estar lá e estar a exercer um papel ativo, um papel coerente, um papel pertinente e que de facto acrescenta valor nas questões debatidas, que de facto vela pelas questões que preocupam as mulheres, que preocupam a classe. Então a questão dos números às vezes é muito relativa, né? É preferível ter 15, 20% de mulheres acutilhantes que intervêm e que fazem valer uma posição, que sabem levar o barco a bom porto, do que ter 100 que não se pronunciam, né? Como algumas pessoas, alguns anos, os nossos deputados vão para os encontros da Assembleia, entram calados e sem mudos, não é? Então acontece isso com muitas mulheres ainda no nosso Parlamento. É importante, e para que isso aconteça, de facto, a instrução, a educação, a informação, o autodidatismo é fundamental. As mulheres precisam de se informar, precisam de saber quais são os problemas de facto que estão a afetar a classe, como podemos contornar isso, ter exemplos de outro contexto, de coisas que funcionaram e funcionaram bem, para poder trazer, transformar, adaptar e poder recomendar no nosso contexto. Então isso é que é fundamental. Agora, em questão à conotação da pastora Lina Pedro, de facto, a questão da remuneração ainda é um problema muito grave para as famílias, não é? A questão de que o homem já não dá dinheiro porque argumenta que são iguais em relação à mulher. Eu pergunto, na verdade, se é uma vantagem para nós os homens chegarem no final do mês e nos entregarem parte dos seus rendimentos. É o que eu já disse, estão a pagar um grupo completo de serviços. Quando a mulher não trabalha, quando a mulher não tem renda própria, é fundamental que quem tem renda própria na família custeie os gastos da família. É fundamental. Se não existe família, né? Nós estamos juntos, nós temos necessidades comuns, nós temos filhos comuns, nós temos uma casa para manter. Então, há que ter essa cooperação para cobrir as despesas da família. Mas quando os dois trabalham, quando um ganha mais do que o outro, a participação deve ser proporcional. Quando os dois trabalham, quando os dois têm renda ativa, os dois devem participar. A pastora falou, né, da questão de quando é que essa mulher vai ter paz, vai ter sossego com 8 filhos e um marido que ganha 25 mil. Será que essa mulher não faz nenhuma atividade econômica? Por que ela não faz? Ela se sente incapaz de fazer isso. A igreja não a incentiva a, de alguma forma, ajudar o seu marido a sustentar. Porque, infelizmente, é essa ideia que se passa, que a mulher deve ser coadjuvante do marido, que o marido em casa não deve fazer os trabalhos. Então, as igrejas têm um poder mobilizador muito forte, que não tem, infelizmente, usado da melhor maneira possível. Se um pastor chegar e dizer o homem bacana, lavar a panela do fundo, não vai perder a sua virilidade. Por que isso que se diz? O homem bacana, lava a panela do fundo, não lava o pão do fundo e perde a virilidade. Se um pastor dizer isso, eu sou bacana, lavo a panela do fundo e tenho 8 filhos lá em casa, então isso é um poder transformador muito grande, que as igrejas não têm explorado. Então é importante saber que, para além de dizer que não, que a família deve ter amor, devem estar unidos, devem ajudar, é importante também desmistificar essa ideia de que a mulher é coadjuvante, de que o marido tem que sustentar, tem que garantir o lar.
porque ambos devem participar. E não é a mulher ajuda ou o homem ajuda. A mulher ajuda a sustentar, o homem ajuda nas despesas da casa. Não, é a responsabilidade dos dois. É a responsabilidade dos dois. Eu acho que apenas 2%, se tanto, das mulheres do nosso país têm a sorte da nossa irmã Teresa de encontrar um marido pronto. Sim, acho que é muito pouco, mas nós não podemos simplesmente baixar os braços quando a nossa realidade for igual, por exemplo, a da doutora Carolina Miranda, e esquecer a nossa capacidade de transformar os nossos parceiros. Então, quando um parceiro me diz, não, você fala sobre gênero, mas é lá fora, aqui em casa mando eu tenho que arranjar ferramentas para conseguir crescer junto com o meu parceiro nessa perspectiva. Né? E a ideia de que o homem, meu marido me ajuda em casa, de facto, meu marido me ajuda em casa, mas eu não estou feliz com isso, porque de facto ele faz e faz muito, mas a ideia é que está a me ajudar. Eu não quero que ele tenha essa ideia de que está a me ajudar, eu quero que ele acredita que limpar o chão da nossa casa é tanto minha responsabilidade como dele, de cuidar dos nossos filhos é tanto minha responsabilidade como dele, de cozinhar, lavar, engomar é tanto minha responsabilidade como dele. Não é uma questão de me ajudar, porque isso não são tarefas específicas minhas. Então são tarefas de manutenção do lar, que são responsabilidade dos dois. E de facto, esse discurso que o marido da nossa companheira, a Carolina, usa, muitas mulheres defensoras dos direitos das mulheres também usam. Eu lá em casa sou a mulher perfeita, eu faço, desfaço, não sei o que, meu marido passa em bom, acordo cedo, meu marido trabalha, estamos a morar não sei aonde, meu marido tem que sair da casa às 5 da manhã, eu já acordei, já preparei o banho, já preparei a roupa. Mas as mulheres às vezes fazem isso, com receio de perder o parceiro. Porque se eu não agir dentro desse padrão que se espera das mulheres, o meu marido vai buscar uma mulher lá fora. Muitas das vezes é o contrário. E eu vou, apesar da idade de muitos daqui da sala, vou ser assim muito terra a terra e dar um exemplo muito íntimo. Uma mulher que acorda às 5 da manhã para preparar a roupa do marido, para deixar o almoço feito, porque vai trabalhar e o marido pode chegar em casa primeiro, então tem que ter o almoço feito, para cuidar das crianças, para lavar, para engomar a saia, tem uma jornada laboral, volta à noite, tem que meter a mesa, tem que fazer jantar, tem que assar, cozido, Quanto vocês acham que ela está em termos de energia? Esgotada. Verdade ou mentira? A única coisa que ela quer mais é ir para a cama. Mas não é ir para a cama para ter uma noite de sexo, ter uma noite de amor, é para a cama para dormir. E quando você não responde a essa parte, o que o marido faz? Quando vai para a reunião familiar, ela não está desempenhando as funções de mulher. O que o marido faz? Vai buscar outra lá fora. Então a ideia de ser boa mulher muitas das vezes não está acoplada ou ser a mulher que vamos dedicar a fidelidade integral. Não está acoplada a lavar, cozinhar, a ser uma super mulher, porque isso não é verdade. Vai nos trazer muitos problemas de saúde, vai nos trazer envelhecimento precoce e vai nos trazer velhice solitária, porque aí depois vai embora. Mas depois vai embora. Vai procurar outra que esteja mais viçosa, então não é por aí. Vou viver dessa maneira para garantir que meu marido esteja aqui. Vou abordar este porque não, mesmo você vai sair, tudo bem, trabalhas, mas deixa já alguma coisa feita. Não. Quando ele chegar, ele faz. Se tem alguma coisa temperada, ele tira, faz. Quando só chegar, eu tiro, eu faço. Então, a ideia de igualdade nascer em casa, que a Teresa nos estava a dizer, tem essa raiz. Essa ideia de ninguém está a ajudar o outro, mas que é responsabilidade dos dois. Então eu vou pedir muito aqui às pessoas que têm cargos de direção na igreja, porque mais do que a mídia, eu acredito, mais do que a mídia, a igreja tem um papel mobilizador muito forte. Então eu vou pedir às pastoras e às pessoas que têm cargos de direção importantes na igreja, para ajudarem os seus pastores e as suas colegas a transformarem os discursos nessa perspectiva. Muito obrigada. A palavra já está com a doutora Constância, tem a bondade. Obrigada. Eu vou dar sequência aqui às palavras da colega, convidando a pastora Lina Pedro. Vou oferecer também uma agenda de bicicleta. E, de
facto, a Igreja tem um papel mobilizador e nós não devemos, as mulheres, lamentarem que o marido ganha. Faça por favor, para que não se esqueça daqui, este crédito é uma instituição que apoia, portanto, através do crédito, as mulheres para ficar com a sua autonomia, com a sua independência económica. Ok? As mulheres da igreja que vão, não podem apenas estudar porque o marido ganha pouco. Né? Para ter 8 filhos, também o número de filhos, o Papa também falou que as mulheres, já sabem o que é que o Papa diz, não é? Então nós também temos de ver, ter os filhos consoante as nossas condições. Há aqui uma outra questão que é para a senhora deputada, que é em relação ao vosso papel importante na Assembleia, que nas discussões a nível da Assembleia, em relação à segurança social, em relação ao combate que se faz muito ao setor informal, que este combate não seja só apenas, portanto, combater o setor informal para formalizar as atividades económicas para a recolha de impostos, não é? Mas também que se veja o setor informal como é que o Estado pode ajudar ou pode contribuir que as pessoas que por alguma razão continuam no setor informal, porque de acordo com os dados que nós temos, a maior parte da força de trabalho está emprego no setor informal. Então, como é que vamos ajudar a proteção dessas pessoas? Está a ver? Eu deixo para reflexão esta questão. Nós podemos seguir outros exemplos, porque não é a ENSA, não é a nossa, não é? Através dessas organizações cujas contribuições são elevadas, que a população pode fazer no seguro de saúde. Não é assim? Não sei se os senhores sabem quanto é que nós temos que pagar, por exemplo, à ENSA mensalmente para termos um seguro de saúde. Alguém saberá dizer? Dependendo da idade, se for criança, aí dos 612, conforme vai crescendo, um adulto aí... 612 o quê? Dólar, 612 dólares. Se for criança, ano. Se for criança, daí de 6 até acho que 9 anos. E conforme aumenta a idade, aumenta as probabilidades de doenças, de acidente, de doença, então também vai subindo. Um adulto aí de 60 a 70 anos deve pagar aí 1.800 dólares. Pronto, está tudo dito. É isso. Nós não podemos, a nossa população não pode ter acesso aos seguros oferecidos pela ENSA, pela nossa, não é? Estes seguros são para as pessoas de um outro padrão. Para a maior parte, para a maioria da população angolana, nós precisamos de um outro tipo de proteção, de um outro tipo de instituição e que faço, como é que eu posso dizer, recomendo à senhora deputada para que nas vossas discussões tenham em conta a proteção social das pessoas que estão no setor informal. Obrigada. Obrigada, Dra. Constância. Agora, Dr. Pedro, tenha vontade. Mais uma vez, também seria bom manter, mas porque eu sou pequenininho, né? Pois, na esteira do que explanaram os meus colegas aqui presentes, também voltaria a dar o meu contributo, referindo-me às questões levantadas pela deputada Serafina Miguel Emília. Conheço bem o nome completo porque é minha conterrânea e minha amiga pessoal. E o Sr. Castro, conforme disse a minha colega, eu também concordo plenamente. O problema não é do número. Porque se eu passar depois de Capuaco, ou antes do UCUA, aquelas cubatas que aparecem por aí, quem já foi para lá já se apercebeu disso, se eu apanhar 6 chineses e ofereço a eles como pagamento, vamos admitir, uns tantos milhões de dólares, para em 3 meses, no meio daquelas cubatas, erguerem tantos prédios e tantas vivendas luxuosas. Depois de 6 meses, se alguém voltar a passar por lá, olha para aqueles prédios e aquele bando de primitivos, praticamente, digo assim, se não me permitirem, e a pessoa diz, essa gente está desenvolvida, esta área entre o Capuaco está desenvolvida porque tem prédios e tem vivendas luxuosas. Ora,
logo no início, falou-se do desenvolvimento de um país. O que é desenvolvimento? Humano ou material? E a questão entre os africanos parece que é o alcance do conceito de desenvolvimento. O que é isso? Devemos entender o desenvolvimento. Será que o facto de se erguer tantos edifícios e tantas vivências luxuosas numa determinada aldeia, aqueles homens desenvolveram? Não. Eles continuam no mesmo nível, não obstante sair daquelas cubatas para os prédios. Eles continuam a pensar da mesma forma e continuam a comportar-se da mesma forma. E se nós introduzirmos no meio dessas pessoas, num dos apartamentos, um homem instruído, um homem erudito, depois de 10 anos, decorridos 10 anos, este homem no seio daquelas pessoas, se nós o entrevistarmos, ele dirá o seguinte: essas pessoas, esse bando de pessoas que você está vendo aqui, desenvolveu muito, está muito crescido, porque há 10 anos, quando vim para aqui, a vida deles não era essa. E por que este homem dirá isso? Porque um homem, no seio dos primitivos, de homens primitivos, quer dizer, homens não instruídos, não tem educação em si, feito, este homem, decorrido certo prazo, há uma sensação da parte dessa pessoa que essa comunidade está desenvolvida, quanto de facto ele é que regrediu até o nível dessas pessoas. Logo, não é possível ver a igualdade entre mulher e homem partindo do simples número, porque esse número arranca de critérios políticos e partidários para a manutenção apenas de determinados estatutos de certas pessoas. Porque, de resto, conforme o exemplo aqui foi passado pela minha colega, sem homens, sem mulheres, basta nós introduzirmos no meio daquelas 100 mulheres um único homem para desequilibrar a situação. O que quer dizer é que o número não conta. Por que, segundo o Sr. Castro, exoneraram tantos administradores e só nomearam homens? Qual é o critério, Sr. Castro, para a promoção de uma senhora para administradora? Será o critério competência profissional ou outro critério? Olha, o que nós atendemos, isso não é segredo para ninguém, é o critério familiar, quer dizer, para ocupar um determinado lugar, é, em primeiro lugar, o critério familiar, a relação dessa pessoa para com as pessoas que ocupam certo lugar. E o diretor de uma peça, meu amigo Ladislau da Silva, também tinha observado isso. O outro critério é um critério político partidário. Logo, partindo desses dois critérios, as pessoas são promovidas para este ou para aquele cargo. Será este o guia orientadora para o equilíbrio entre mulher e homem? Não. Guia orientadora para mim e para os meus colegas aqui presentes também é o grau de instrução, a educação em si. Enquanto nós não educarmos, não darmos instrução de qualidade à mulher para, em pé de igualdade, competir com o homem, então estamos nos enganando nós próprios. Estamos promovendo processos mecânicos, processos automáticos, processos fictícios e que não vai atingir a razão da luta, da paridade entre o homem e a mulher. Por quê? Porque estamos a partir de outros critérios. Logo, para concluir, é necessário prestarmos maior atenção, quer a menina, quer o rapaz. As gerações passadas, a minha geração, esquecem, como disseram os meus colegas. Vamos ver as crianças. Estão nas mesmas escolas, têm as mesmas oportunidades, têm o mesmo tempo de preparação de aulas depois da escola, ou a menina fica fechada na cela. A tal cela é aquela parede, o compartimento mais pequeno parece de uma casa, a cozinha. Enquanto nós pegarmos a menina e a pormos na cela e o rapaz em liberdade,
não vai ter o mesmo rendimento na escola. E aos poucos vamos autonomizando as tarefas de casa. A menina para a cozinha e o rapaz para a sala, ao lado do pai ler o jornal. Logo, podemos promover esta miúda para um determinado cargo, como um processo mecânico, e apresentarmos, olha, está a igualdade do homem e mulher. A mesma questão é que se levantou relativamente à questão dos negros e brancos. Será que a igualdade entre negros e brancos é apanharmos 50 brancos para ministros e 50 pretos para ministros? Não. Parte-se do princípio é formular uma lei que todos são iguais, independentemente de raça, do sexo. Este é o ponto de partida. E depois dar as mesmas oportunidades de instrução em si. Depois disso, lançar esses homens, independentemente do sexo ou raça, para o mercado, para as mesmas oportunidades. E concorrem. Vamos admitir que abrisse um concurso para ocupar o cargo da administração da Cacoaco. Claro, quem me assegura que estaria aí o doutor Cafuquila e não estaria aí a doutora Serafina? Aí está. Portanto, o problema é que não vale a pena. Para nós, quando digo para nós, não só me estou a referir a Angola, mas estou a referir a toda a África Negra. O nosso problema é que temos que sair do âmbito político familiar para o âmbito científico. De contrário, vamos formulando as leis, que é uma cópia autêntica, e daí não vamos longe. Um recado para a minha cara amiga deputada. A ilustre colega falou da pensão de sobrevivência. Angola torna-se independente. Quando morressem os homens, geralmente os homens morrem antes, há 3 meses, o homem falecido tem, os seus herdeiros teriam direito a 6 meses de pensão de sobrevivência. Essa pensão era para quê? Para compensar aquelas pessoas que dependiam economicamente do falecido, para, no decurso de 6 meses, irem adaptando-se à nova vida e convencendo-se que, depois de 6 meses, então terão que debruçar-se como puderem, vão viver como puderem, porque o único rendimento que este homem deixou vai esgotar-se no decurso de 6 meses. Mas, de 10 anos para cá, foi promulgada uma outra lei, que é uma lei eminentemente contra a mulher. Falecendo eu, Capracata, os 6 meses que é pensão de sobrevivência é computado no âmbito da herança. O que quer dizer é que a mulher que vive comigo e os filhos não vão receber imediatamente os 6 meses, porque os 6 meses fará parte da herança. A mulher ou os filhos terão que desencadear um processo judicial, vejam lá, um processo judicial para ir buscar os 6 meses. E o processo judicial, pela experiência que eu tenho para isso, os 6 meses, leva 3, 4, se não 10 anos. Até lá, a senhora já faleceu, as crianças já faleceram, as crianças deixaram de estudar porque as propinas que eles deviam pagar imediatamente não pagaram. Tá. Este é um recado que eu deixo à minha querida amiga. Todas as mulheres no Parlamento lutaram pela alteração imediata desse mecanismo. Eu sei que o Dr. Pitra vai compreender isto, e isto faz, senão em uma semana, fazer entender isso às deputadas todas, senão todas as mulheres aqui presentes e aqueles que estão organizados na igreja. Obrigado.